Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um programa Inteligência Emocional e a Bíblia. Estamos aqui reunidos para compartilharmos sobre a questão do relacionamento. Hoje o tema é o seguinte: a importância de conhecer as pessoas, a importância de entender as pessoas no ministério. E para falar sobre esse tema hoje, eu fiz questão de convidar aqui meu amigo, uma pessoa também que se preocupa muito com isso, tem muita experiência e tem procurado conhecer cada vez mais. Atualmente, o pastor que está lá na nossa igreja de Santana de Parnaíba, o pastor Tiago Oliveira. Então, boa noite aí, pessoal. Boa noite, paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão acompanhando a programação aqui juntamente com o pastor Wilson. É uma alegria para nós estarmos contribuindo também com conhecimento e trazendo um pouco de experiência daquilo que o Senhor nos deu ao longo dessa caminhada. Então será um prazer nós estarmos juntos ao longo desse tempo de qualidade, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Muito bem, isso aí, muito obrigado. Agradecendo já aqui também nosso Ismael, que sempre nos ajuda aqui, é uma bênção de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas cadê a Kézia? Calma, a Kézia está ali, tá? Minha fiel escudeira está ali, e está ali compartilhando, nos ajudando, e ela vai nos ajudar aqui também nas mensagens. E lógico, a missionária Débora, né? Que é a Rebeca deste Isaac aqui, né? A missionária Débora está aí também, que é uma grande amiga, né? Tenho muito carinho, muito respeito por eles, e eles têm uma história linda dentro do ministério, e por onde eles passam. Eu estava falando para o pastor Tiago agora há pouco, né? Eles têm um chamado de uma obra de restauração. Quem tem esse chamado, irmão, não é por nada não, mas sofre um pouquinho, tá? O que é isso? É você ser chamado no momento, às vezes, que precisa de alguém para levantar determinada obra, né, pastor Tiago? Sim, é um negócio... Isso mesmo, até comentei com o pastor Wilson que é um chamado de plantar. E plantar não dá ibope, plantar não dá status, plantar na verdade é trabalho. E uma coisa que Deus tem me chamado e chamado a minha esposa, e sempre quando eu falo me chamado, eu sempre vou comentar sobre a minha esposa que trabalha junto conosco, a minha família. Nós fomos chamados para plantar, e hoje nós estamos no município de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. Assumimos uma obra, a obra de Deus, há um pouco menos... Vai fazer um mês agora, no domingo, que nós estamos lá, e nós vamos plantar, nós vamos restaurar, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor tem nos levantado para plantar ainda mais ali naquele lugar. É isso daí. Pessoal, tira essa programação aí, ó, tá vendo? Já tem aí um ícone que está fixado aqui para você compartilhar. Compartilha, porque eu vou ler nesse momento a passagem bíblica que nós vamos pautar para começar a conversar, né? Eu pedi para o pastor Tiago também, eu tenho muita comunhão com ele, independente de qualquer coisa, mas tem uma coisa que a gente se alinha ainda mais, que é o desejo, a vontade de conhecer melhor as pessoas para fazer melhor o trabalho, né? Eu acho impressionante, eu fico impressionado quando uma pessoa está à frente de uma obra, de um trabalho, seja o que for, e essa pessoa tem a convicção que é bobagem, que não precisa entender de pessoas. Uhum. Tem empresas que faliram porque 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Sim. Ela lidar com pessoas, e tem pessoas que entendiam muito do produto, mas não sabem lidar com pessoas, lógico que não ia dar certo, né? E, infelizmente tem pessoas que têm ainda esse pensamento, e é lamentável, né, pastor? E pegando esse gancho, quando você fala de empresas, a gente tem que falar do reino de Deus. E o reino de Deus é formado por pessoas. Sim. Não são robôs. Não são robôs que adoram a Deus na igreja, não são robôs que são evangelizados, não são robôs que precisam receber uma cura ou uma transformação. Muito pelo contrário, são pessoas. Quem está no púlpito utilizando a palavra é uma pessoa. Quem está sentado no banco ouvindo é outra pessoa. Aquele que está fora
e por qualquer motivo ainda não conhece, é uma pessoa. Aquela pessoa aquele que está afastado é uma pessoa. O obreiro que auxilia no trabalho é uma pessoa. Então o reino de Deus também é formado por 100% de pessoas. Verdade. Jesus, 100% homem, 100% Deus, uma pessoa. Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Sim. Então, quando nós conhecemos sobre pessoas, a gente consegue produzir muito mais para o reino de Deus. E ter uma visão ampla de tudo, né, pastor? Exatamente. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 45, porque nós temos dentro de nós meio que um sentimento de justiça. Mesmo sendo injustos, nós temos dentro de nós um sentimento de justiça. Então acontece alguma coisa, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, nós queremos dizer quem é certo e quem é errado, quem é mais, quem é menos. Então eu vou ler essa passagem para vocês entenderem que Deus, ele trata o ser humano de uma maneira, tem a diferença dos filhos de Deus, mas o sol nasce sobre todos. Justamente o que nós vamos ler aqui. Então, Mateus 5,45 diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não sabe que os publicanos também fazem assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o que Deus está dizendo aqui nessa palavra? O sol se levanta sobre injusto e injusto. E aqui está dizendo uma coisa interessante, porque quando fala de justo e injusto, a pessoa já fala, os que estão na igreja estão fora da igreja. E as coisas não são assim. E está dizendo assim, ó, se você saudar, se você tiver comunhão, se você falar só com quem você gosta, que galardão, que recompensa você vai ter em fazer isso? Aqui é citado os publicanos, que eram os que cobravam impostos, que eram tidos como pessoas que eram traidoras do povo de Israel. Eu falo assim, mas que galardão você vai ter se você cumprimentar só quem você ama? Então, em outras palavras, né? Você tem que lidar com todo mundo, né? Saber como lidar, né? Exatamente. E essa passagem aqui, dita pelo nosso próprio mestre, ela abrindo logo no começo do seu ministério, que é no sermão do monte, ou no sermão da montanha, assim como queiram, ela é uma chave. Ele é uma chave. Jesus dá várias chaves para nós. E essa é uma chave de como nós devemos tratar as pessoas. Jesus não estava falando sobre tratar coisas ou administrar bens materiais. Estava falando sobre como administrar o maior capital do mundo, que são os recursos humanos. E na igreja nós tomamos esse ensinamento de como nós devemos tratar melhor os recursos humanos. Ou seja, hoje mesmo nós estávamos aqui na sede mundial e ouvimos a palavra do primeiro dia da campanha, e uma coisa muito linda me chamou a atenção, que foi o fato do pregador, o pastor William Gomes, ter utilizado a frase que na igreja não há preconceito. E Jesus aqui nessa palavra quebra toda palavra de preconceito, de quem pode, quem não pode, quem é, quem não é, e ele nos nivela, colocando cada um no seu lugar. E qual é o nosso lugar? Debaixo da graça do Espírito Santo. Você falou da mensagem hoje, interessante, um grande abraço para o pastor William Gomes, grande amigo, Deus abençoe, pastor. E o que o pastor falou sobre Atos 2, que é um cumprimento de Joel 2,28, né? Sim. E é interessante, se falando que ele falou do preconceito que não há na igreja, ou pelo menos não deveria ter, que fala o seguinte: quando o Joel quando ele fala dessa profecia, ele fala assim, ó, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os moços terão visões, e até os vossos servos e as vossas servas, o Espírito vai cair sobre eles. Porque ele fala assim, mas como assim? Nossos empregados? E aí é onde Deus já fala assim, opa, está nivelado. Exatamente. Esquece, não tem essa de escravo livre, todos receberão, né? Exatamente. E graças a Deus por isso. Graças a Deus o Evangelho chegou para nós, que na época de chegou para os gentios, saiu dos judeus e chegou para o gentio. Graças a Deus, Deus nivelou. E na verdade isso é uma pedra no sapato, e aí eu vou até explicar para você
o termo pedra no sapato, porque às vezes pessoas podem se achar que são melhores do que as outras, mas Jesus nos coloca no nosso lugar, ou seja, nivelando todos no mesmo nível, dizendo, a minha graça é sobre todos vocês, e aí aquele texto que o Senhor falou a Paulo, a minha graça te basta. Então todos nós somos nivelados pela palavra do Senhor, para que possamos fazer um trabalho de crescimento para o reino de Deus. Muito bom. Tiago, eu te chamava só de Tiago porque é pela nossa amizade, sim, pastor sim. Tiago. Mas assim, eu queria só rapidinho que você falasse pra gente um pouco como é que começou o seu ministério, como é que foi isso, quais igrejas que você dirigiu e onde você está agora. Ok. Eu congrego no Avivamento da Fé desde 1992, fevereiro de 92. Meu pai, quando se converteu, e aí um grande abraço para os meus pais, Paulo e Marli, eles se converteram e me trouxe para a igreja, tinha 9 anos de idade. E eu lembro isso com muito carinho, vinha direto da escola e vinha para a igreja, ali na Antônio C. Costa. E desde 92 nós congregamos aqui, desde 92 somos pastoreados pelo pastor Dejair, um grande abraço também ao nosso pastor presidente, pastor Dejair. Um grande abraço para ele. E nós temos essa história aqui no Avivamento da Fé. E eu costumo dizer para minha esposa que eu sou 100% Avivamento da Fé, porque eu nunca congreguei em outra igreja, eu nunca frequentei outro ministério, a gente serviu a Deus sempre aqui. Não somos perfeitos, a gente também teve os nossos momentos de estar um pouco fora da igreja, mas depois voltar. Mas graças a Deus, trabalhei aqui na sede, fui sonoplasta, fui radialista, trabalhei em estacionamento, trabalhei até como vigia aqui na igreja, fiz bastante coisa aqui nesta igreja na década de 90, e eu glorifico a Deus, porque tudo aquilo que eu fiz aqui foi sementes que eu plantei. E graças a Deus, Deus nos deu uma colheita, e essa colheita é o fato de servir a Deus também como obreiros. E aí, qual foi a primeira, assim? E aí, vocês ficaram sempre aqui depois? O grande desafio, assim, a primeira igreja para dirigir? A primeira igreja que nós dirigimos foi no ano de 2014, a igreja do Vale do Sol, no Campo Barueri. E é uma história muito interessante dirigir a igreja do Vale do Sol, porque já estamos aqui, o pastor Edgar, eu vou precisar citar de novo. O pastor Edgar fez uma reunião no campo e encorajou, e a palavra encorajar é muito forte, e os líderes têm que encorajar. E o pastor Edgar nos encorajou todos os obreiros, eu era diácono na ocasião, e ele encorajou, olha, os que têm vontade de abrir uma igreja, um ponto de pregação, nos procure, o reino de Deus está em expansão, e Deus vai usar vocês. Ele liberou uma palavra profética, e eu saí dali juntamente com a minha esposa, eu era diácono e a minha esposa obreira, e a gente colocou no coração, vamos começar uma obra, mesmo que for pequena, mas vamos começar uma obra. E conversamos com o nosso pastor, e o pastor deu todo o apoio possível. A gente abriu a igreja no ano de 2014, começamos do zero, uma igreja no bairro do Vale do Sol, que fica na divisa de Barueri e Jandira, um trabalho muito árduo, mas foi muito gostoso, que foi uma grande escola. E já no ano de 2018, nós assumimos a igreja do Jardim Tupã, em janeiro de 2018, que também foi um trabalho muito difícil, que foi um trabalho muito prazeroso. E aí, quando a palavra difícil e prazeroso pode, para algumas pessoas, não estar na mesma frase, mas eu gosto de trabalhar, principalmente para o reino de Deus. E aí existe até algo que a gente fala, até brincando, dizendo que o patrão é bom e o salário é melhor ainda, né? Quando a gente trabalha para Jesus, porque o patrão é muito bom e o salário é incomparável. E em 2018 assumimos a igreja do Jardim Tupã, e agora, no ano de 2021... Bem recente, né? Bem recente, nós somos chamados para assumir também a igreja em Santana de Parnaíba, e estamos lá para completar um mês, e tem muito trabalho a ser feito ali em Santana de Parnaíba, continuar um trabalho que já vem sido feito há anos, e eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim, misericórdia da minha esposa, e uma coisa me alegra, a bagagem que eu e a minha esposa, nós estamos carregando desde quando aceitamos a Jesus e nos tornamos obreiro e galgamos as posições eclesiásticas do ministério, eu creio que toda essa bagagem a gente vai utilizar e continuar utilizando para onde a gente for. Eu lembro de pregações do nosso pastor presidente, eu lembro de exortações do meu pastor regional, que é o pastor Edgar, eu lembro de cada coisa que eu aprendi, e hoje eu estou usando.
porque é muito egoísta quando eu aprendo e não uso nada. Então eu tenho que aprender para me esvaziar. Sim, eu tenho que me encher. O Pablo Marçal, que às vezes escuto, ele fala de uma palavra que chama obesidade cerebral, quando você só absorve, mas não derrama nada. Mesmo sem conhecer essa citação, eu uso muito isso. Eu não usava a palavra obesidade, mas eu já falei no púlpito que às vezes a gente quer e fica gordo espiritualmente e só para isso, só para inchar. E Deus, o reino de Deus não é um reino inchado, é um reino que tem que crescer, não é inchar, porque tudo que incha, desincha. E quando incha é porque tem algum problema. E o reino de Deus não é para inchar, e o ser humano também não é feito para inchar, a mente do ser humano não é para inchar, o coração não é para inchar, é para crescer. A pessoa acha que gasta, mas quanto mais usa, mais... diz o especialista que a gente usa, acho que não chega a usar 10% da capacidade cerebral. Exatamente, e eu louvo a Deus porque... Isso também pelo Espírito Santo, mas eu creio que eu herdei do meu pai o hábito da leitura. E aí eu lembro, eu criança, subindo na estante da biblioteca que meu pai tinha, uma pequena biblioteca em casa, e eu li os livros do meu pai escondido. Lia livros escondidos do meu pai. Meu pai nunca chegou para mim e falou: Tiago, aqui livros para você ler, leia esse, leia. Não, eu vi os livros, eu via que meu pai lia e eu passei a ler. E aí, desde aquela época, tendo a graça e tendo a vontade de ler, desde aquela época já aprendendo. E quando a gente está na igreja, e eu glorifico muito a Deus por isso, quem está na igreja, quem frequenta os cultos, quem é crente mesmo, até o tutano, quem é servo de Deus, tem a graça de ler a Bíblia também. Porque eu até rechaço essa palavra que as pessoas dizem que o brasileiro tem preguiça de ler, que o brasileiro é preguiçoso. Não, em nome de Jesus, essa palavra está repreendida. O brasileiro, ele tem muita graça, ele precisa ser incentivado. E é o que o pastor Wilson faz aqui com a Késia, ao longo de todos esses programas, incentivando as pessoas a crescerem. Sim. E aí eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, por esse trabalho nesse programa, que é um trabalho diferenciado. É um trabalho diferenciado. Esse programa aqui é um programa diferenciado. Então eu louvo a Deus pela vida de quem se esforça, como o pastor Wilson, de trazer o conhecimento para o povo. Obrigado. É isso aí. E vocês hoje abrilhantando aqui, né? Eu tô vendo a missionária Débora tá trabalhando, gente, ali. Ó. Eu vejo aqui as mensagens, ela tá aqui, ó, dedinho nervoso ali no teclado, né? Então, tá aqui com a gente a nossa irmã Vera Lúcia, dando a paz do Senhor aqui para nós. A Mari Lima, a Ezi, né? A Sueli lá do Rio Grande do Sul. Deus abençoe, missionária Sueli. Quem mais aqui? Aqui o Xará tá aqui. Falou, Xará, Deus abençoe, meu amigo. Jaciara Santos, Michele Lima. Muita gente. Priscila dos Santos. Muita gente com a gente aqui, hein? Pode compartilhar. A Flávia Santos também tá com a gente. Então, ó, eu pedi pro pastor Tiago para até trazer um livro. Eu vi que recentemente ele estava lendo um livro que é do Thiago Brunet, que é especialista em pessoas, né? Põe aí na tela aí o pessoal ver, pastor. Especialista em pessoas. E eu falei assim, olha, pega algumas lições, algum aprendizado que tem no livro para compartilhar com as pessoas. Ele trouxe uns outros livros aqui. Gente, Deus, quando ele cria a terra, ele coloca pessoas... tinha uma coisa que não tinha no céu e Deus sentiu falta, que era pessoas. Exatamente. Ele tinha anjo, serafim, querubim. Aí você pensa, mas Deus estava com tudo completo. Mas não tinha o ser humano, não tinha as pessoas. Então, Deus sabe da nossa fragilidade. A Bíblia diz que ele se lembra que nós somos pó. E a beleza do ser humano é justamente isso, essa fragilidade que nós temos, sempre ali tropeçando, levantando, indo. Mas o importante é você se conhecer. O objetivo desse programa, Thiago, quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro programa eu deixei isso claro. A inteligência emocional, ela tem os seus pilares, que é você conhecer suas próprias emoções, identificá-las, né? Controlá-las, identificá-las dos outros ao seu redor e ter empatia com as pessoas. Debaixo desse conhecimento, ter empatia com as pessoas. E eu julgo ser quase que impossível uma pessoa, principalmente numa posição de liderança,
se recusar a entender de pessoas, ela não vai conseguir ter êxito no seu trabalho. O que você pensa? E queria que você falasse alguma coisa. Exatamente. E esse gancho que você deu aqui é muito importante porque na vida a gente aprende sobre 1 milhão de coisas, sobre a doutrina dos anjos, a doutrina dos demônios, aprende sobre o inferno, aprende sobre o céu. Só que há uma lacuna a ser preenchida, que é aprender sobre pessoas. A gente tem contato com pessoas 24 horas por dia. A gente não tem contato com anjos, com demônios ou com qualquer outra coisa tanto tempo assim. A gente precisa lidar com pessoas. E esse ano eu coloquei novamente uma meta de leitura e graças a Deus eu estou conseguindo cumprir, que é ler 2 livros, pelo menos 2 livros por mês, um livro a cada 15 dias. Não é uma meta fácil, não é fácil. Ousado. Não é fácil. Mas é uma meta que é possível ser atingida. Eu aprendi que pior do que uma meta ruim é não ter nenhuma. Com certeza. E eu coloquei essa meta e uma das coisas que me ajuda é ter disciplina na leitura. Ter disciplina, ou seja, eu tenho um horário que eu acordo e faço a leitura logo pela manhã. E se eu tenho alguma folguinha ao longo do dia, leio também. E uma dessas leituras é o livro Especialista em Pessoas, do pastor Tiago Brunet, que é um pastor especialista mesmo nesse assunto da inteligência emocional. Inclusive é alguém que trouxe a palavra, a expressão inteligência emocional para dentro das igrejas, né? O Tiago Brunet. E no livro Especialista em Pessoas, o pastor Tiago Brunet, ele classifica e ele nos mostra que é necessário a gente classificar as pessoas. As pessoas, para Deus, são iguais. Quando Pedro teve a visão, ali no livro de Apocalipse, a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Só que não é sobre a acepção de pessoas quem é melhor ou quem é pior. Mas quando a gente classifica potenciais nas pessoas, a gente vive melhor. A Bíblia diz que a expectativa adiada adoece o coração. Então, quando eu tenho expectativas demais com pessoas que dão frutos em outras áreas e não na área que eu acho que elas vão dar frutos, Perfeito. Eu não me frustro tanto assim. E o Tiago Brunet ensina nesse livro, e é muito bom a gente compartilhar, os 3 tipos de pessoas, que são as 3 esferas de amizade. Tem a esfera dos amigos íntimos, tem a esfera dos amigos necessários e tem a esfera dos amigos estratégicos. E nesse ensinamento, ele traz sobre a vida de Jesus, porque inteligência emocional e a Bíblia, então a gente precisa falar sobre a cruz e precisa falar sobre Jesus. E só uma pincelada para você ter ideia de como Jesus viveu nesse mundo. A Bíblia diz que ele andava tinha 500 pessoas que trabalhavam em prol do reino de Deus e andavam com Jesus, as 500. Chegou uma época que ele precisou afunilar e descobrir o potencial de algumas pessoas. E aí ele chamou os 12. Ele comissionou 70 depois. Comissionou 70 e depois chamou os 12 para trabalhar. E aí você me pergunta, pastor, mas e as demais pessoas? Elas não tinham serventia? Muito pelo contrário. Elas tinham outra serventia. Elas serviam em outras coisas. Elas faziam outras atividades. Todo mundo na igreja, todas as pessoas no reino de Deus, elas têm serventia. E o bom líder, e o líder que se esforça a fazer um trabalho melhor, é aquele que identifica potencial nas pessoas. Eu nunca vou me esquecer de uma palavra que o pastor Dejair disse numa reunião de obreiro, há uns 6 ou 7 meses atrás, que cada pessoa é uma ferramenta. E se a gente utilizar as ferramentas certas para as atividades certas, nós teremos êxito. Numa palestra do pastor Tiago Brunet, ele também comentou sobre o fato fez até um exercício ali com aquelas pessoas que estavam participando da palestra, dizendo, vocês conseguem derrubar essa parede? Aí todo mundo respondeu, sim, claro, conseguimos. Aí ele falou, mas e se eu der para vocês derrubar a parede de uma colher, dá para derrubar a parede? Aí as pessoas começaram a olhar uma para as outras e disseram, a gente vai demorar um pouquinho mais e talvez até não tenha isso. Aí um dos ensinamentos do especialista em pessoas é utilizar ferramentas certas para as atividades certas. Quando você usa ferramentas certas para as atividades certas, você tem êxito. E esse é um problema
nas igrejas que nós líderes, e aí eu me incluo nisso com certeza, nós líderes precisamos evoluir no quesito inteligência emocional para olhar para as pessoas certas como ferramentas certas. Todo mundo tem uma capacidade, todo mundo sabe fazer alguma coisa boa para o reino de Deus, todo mundo tem um talento. E o bom líder é aquele que enxerga as pessoas, enxerga os seus talentos e coloca a pessoa certa para fazer a coisa certa. Perfeito. E Jesus é o maior exemplo assim de pegar 12 homens assim complicados, cada um do seu jeito, e conseguir dar um jeito e fazer eles revolucionar o mundo, né? Agora pensa, um deles, Simão Zelote. Simão Zelote é pouquíssimo falado na Bíblia, mas Simão Zelote, ele pertencia ao partido, e aí me desculpa utilizar a palavra partido, mas é uma palavra que talvez se encaixe aqui. Ele participava do partido dos Zelotes, que era uma facção separatista, como se ele fosse um terrorista, um talibã infiltrado no meio daqueles outros. E aí pega Mateus, cobrador de impostos, e aí pega João com todo aquele amor, e pega Tomé com uma dificuldade de acreditar naquilo que ele não via, e Jesus pega aquelas pessoas diferentes e direciona elas para fazerem coisas diferentes. E isso é um mestre, né? O nosso mestre. E nós estamos aqui como cristãos da palavra, pequeno Cristo ou parecido com Cristo, né? Ou seja, nós temos que seguir o caminho dele e identificar potencial nas pessoas. Mesmo que o mundo diz, não serve, esse é descartado, o passado dele é muito ruim, não, o que ele pensa não vai contribuir nada comigo. Jesus nunca olhou para um discípulo seu e descartou os seus pensamentos. Mesmo Simão Zelote, que alguém podia dizer, não, esse não podia nem estar na sinagoga, nem estar no templo, não, esse tinha que estar excluído. Jesus chama para si, porque identifica nele um potencial. Sim, e é interessante, você falou desses 3 tópicos aí, aqui, que é os íntimos, os necessários e os estratégicos. E aí, em cima disso que você falou, pastor Tiago, e até que foi pregado hoje pelo nosso amigo pastor William, que ele falou o seguinte, né? Que todo mundo tem sua importância no reino, mas você ter comunhão com alguém não significa que você tem que estar todo dia jantando junto. Não é isso. Então tem pessoas, igual você pega, por exemplo, na transfiguração no monte, que Jesus pegou Pedro, Tiago e João em outras situações, tinha que ser os 3, Sim. Que eram estar mais próximo dele. E depois tem João, que nós estávamos falando agora há pouco, né? Sim. Que foi aquele que morreu de velhice, que se recostava no peito do mestre. Tem pessoas, e aí essa mensagem que eu quero deixar para você que está nos ouvindo e está nos vendo. Tem pessoas que vão passar pela vida de vocês, mas ela foi estratégica por um momento. Tem pessoas que você vai ter para a vida toda junto com você. E tem pessoas da sua intimidade mesmo, que é de uma forma totalmente especial, né? E isso é muito verdade, e eu tenho até uma experiência de vida para contar nesse assunto, que tem pessoas que passam na nossa vida só para nos ajudar. E eu quero até dar um abraço aqui para o meu amigo, o presbítero Simval, lá do Aviva São Carlos, que foi um homem que passou pela minha vida somente para me ajudar no momento difícil da minha caminhada, e ele me ajudou, e depois ele foi enviado para longe. E a gratidão é tudo, né? E a gratidão, e às vezes a gente fica pensando, poxa, por que Deus tirou ele de mim? Por que Deus tirou essa pessoa da congregação? Por que Deus fez aquela pessoa ir embora? Uma coisa, a gente precisa entender, tem pessoas que entram e tem pessoas que saem da nossa vida, mas a gente tem que celebrar aquelas pessoas que entram e aquelas pessoas que saem. A gente não pode se agarrar naquelas pessoas e dizer, poxa, por que você está indo embora? Por que você está indo? Por que você está querendo tocar esse projeto? Não, fica comigo. Se Deus permitiu que desse uma asa maior para essa águia voar, um voo ainda mais alto, eu preciso celebrar a vitória dela, mesmo que seja longe de mim, mesmo que seja um pouco distante. A gente vai estar distante fisicamente, mas vai estar junto espiritualmente. Por isso que o ser humano precisa entender que tem pessoas que passam para nos ajudar. E aí o mais difícil, pastor Wilson, tem pessoas que passam para a gente ajudar elas. Então, às vezes, nós fomos lançados na vida de alguém, dentro da igreja que é pastoreado por outra pessoa, dentro de algum ministério, dentro de alguma empresa, nós somos lançados por Deus lá para ajudar essa pessoa.
e a dificuldade está na gente entender quando nós estamos lá para ajudar, quando nós estamos para ser ajudado, quando nós somos apoio ou quando nós somos o personagem principal ali naquela cena. E aí o ser humano tem muita dificuldade porque todo mundo acha que deve ser o personagem principal. E às vezes é o coadjuvante, né? Só está ali para apoiar. E o coadjuvante, às vezes, faz um trabalho muito mais importante, muito mais duro, um trabalho muito mais importante do que o ator principal. O ator principal, saindo da igreja, indo para o teatro, para o cinema, o ator principal está lá, lendo um texto, decorando um texto, utilizando uma roupa, tirando foto, mas quem faz o trabalho duro tá na retaguarda, tá? E às vezes o dublê que tá se matando ali, né? Exatamente, e a gente precisa identificar essas pessoas e colocá-la cada um no seu lugar. E tem até um texto que está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, que é quando Davi, o rei Davi, ele coloca Urias no lugar errado. E a pessoa que é colocada no lugar errado, a tendência dela espiritualmente é para que ela não tenha fruto e para que ela não viva. E aí eu vou explicar para você, você que está ouvindo e assistindo, Urias ele foi colocado, Urias não fazia parte do pelotão principal, ele não era o homem principal de guerra, ele era um dos soldados que trabalhava em prol do rei e fazia um trabalho importante. Só que Davi chega e diz, olha, coloca Urias na frente da batalha, porque lá ele vai morrer. E aí é muito importante eu e você, e essa palavra tem que mexer no nosso coração e ela tem que ferver dentro de nós, porque às vezes a gente está no lugar errado, na hora errada, porque a gente quer. E na verdade não tem fruto. Muito pelo contrário, às vezes tem decepção, às vezes tem fraqueza, às vezes a gente morre espiritualmente, esfria, porque a gente queria tanto estar na frente, queria tanto ser o principal, queria tanto ser o mais importante, queria tanto ocupar aquele cargo que tem mais status, está mais nas fotos, e na verdade Urias foi colocado lá, não era o lugar dele, não era a hora dele, ele não estava preparado. O que aconteceu com Urias? Morreu. E o verdadeiro líder, e o grande líder, e o líder que se esforça para ser uma pessoa melhor, ele tem que identificar a pessoa, ver o potencial dela e colocá-la no lugar correto. E nessa sua fala aí, vamos tirar o chapéu para Barnabé, né? Exatamente. Porque se Barnabé tenta abafar Paulo, meu Deus do céu. Quando ele viu Saulo, começou a perceber o potencial de Saulo, ele falou, rapaz, vou deixar esse homem voar. Exatamente. Porque ele tem muito para entregar, o chamado dele é forte, e deixou e Paulo virou o que nós conhecemos. E Barnabé saiu de cena. E ele foi viu? fazer outras coisas que a Bíblia não deu o relato, mas Barnabé não morreu espiritualmente, ele só foi fazer outras coisas. E aí houve uma nova geração, assim como Moisés termina a sua vida e Josué ascende ao cargo da liderança. Ou seja, a Bíblia é muito clara que diz que uma geração vem após outra geração. E na igreja, no mundo, na empresa é assim. E eu tenho até uma experiência de vida em empresas que muitas vezes a gente vê as pessoas apontando para crescer e aí vem a grande tesoura e corta aquele potencial de uma pessoa que podia produzir mais. Isso é terrível, né? E a pessoa é podada, porque ela cresce demais, ela começa a destacar e vem uma tesoura e poda. E isso não pode acontecer no reino de Deus. Sabe que eu trabalho em empresa há muitos anos, né? O que eu mais vejo atualmente é isso, pessoas em funções que não têm aptidão para fazer, não nasceram para aquilo, estão lá assim às vezes já teve no momento, sim, mas aquilo não faz mais sentido. E na igreja acontece da mesma forma, se o líder não tiver esse olhar, pessoas, por isso que uma das coisas que eu gosto de falar bastante em inteligência emocional, quando eu fiz a palestra aqui, e eu já quero mandar um recado para todo mundo que eu já estou para marcar a data da próxima palestra, tá? Eu gosto muito de falar de perfil de comportamento. Sim. Com a característica de cada um e tal, porque tem muita gente, vocês escutem bem que estão aí ligados, tem muita gente na função errada, tem muita gente que está fazendo algo que não tem aptidão, não se sente confortável e a coisa fica patinando, né? E é muito importante o líder ter essa visão, ter essa sensibilidade para chegar e falar assim, olha, eu achei que você não está legal nessa função, vou te passar para essa. Tanto empresa, igreja, o que for. Dentro de casa, sim, às vezes, né, coisas que alguém tem aptidão melhor para fazer. E assim,
É a nossa vida. E a gente tem a dificuldade nisso porque a gente acha que é ser rebaixado. E na verdade não é ser rebaixado, é ir para um local, uma função, um trabalho, um horário ou qualquer outra coisa que você se dê melhor. E não é ser rebaixado porque eu estava dirigindo uma congregação, agora eu não dirijo mais, aí eu fui rebaixado. Muito pelo contrário, às vezes é remanejado para poder crescer em outro lugar, em outro campo, em outra cidade, em outra igreja, em outro setor da empresa. E a gente tem muita dificuldade de entender. E existe até uma frase que diz que o difícil não é chegar ao topo, o difícil é manter-se no topo. E para manter-se no topo, e aí a palavra topo eu posso trocar por qualquer coisa, matrimônio, um emprego, ou a direção de uma igreja, ou a direção de um grupo organizado. Você pode trocar a palavra topo pela palavra que você quiser, algo que você sonha ou deseja. O difícil não é você chegar lá, é manter-se lá. E para você manter-se no topo, você precisa se preparar. E você só é preparado com dificuldades. Você falou uma coisa agora, me fez lembrar, eu estou lendo um livro, e hoje de manhã eu vi uma frase desse livro e eu gravei. Sobre preparação, né? E pegou o exemplo de Jesus, né? Que teve uma preparação, o Filho de Deus, sim, na Terra, que é o Senhor, que é Deus também, teve 30 anos de preparação até ter 3 anos de ministério. Sim. Então, tinha uma frase ali, e estava escrito que era um provérbio chinês. Se você quer, por exemplo, quem está cortando uma árvore, fala assim, ó, se você quer gastar metade do tempo cortando uma árvore, você tem que passar o dobro do tempo amolando o machado. Exatamente. Então, se você quer fazer algo mais rápido, a sua preparação também tem que ser mais puxada. E o texto de Eclesiastes diz assim, que se o machado estiver embotado, eu preciso colocar mais força. E aí é muito verdade, porque a gente se prepara muito pouco. E é da cultura oriental ter uma preparação maior. Sim. Quando você fala de empresa, e você lembra do PDCA, o ciclo PDCA, o ciclo, a parte P do PDCA nas empresas que são dirigidas por orientais é muito maior. O Sim. P, o planejamento é maior. E a nossa preparação, o nosso planejamento precisa ser desenvolvido de uma forma melhor. Até para quem está nos ouvindo, PDCA, o P é de planejar, o D é de do, de fazer, o C é de check, de você checar, e o A é de action, né, da ação. Então, planeja, faça, cheque e tem ação. E vira um ciclo, sim, né? E vai virando. Pessoal, compartilha. Eu pedi para o pastor Tiago aqui, ele tem alguns livros que ele leu, ele já falou do especialista em pessoas, né? Já falou no começo. E eu queria que ele mostrasse aqui uns que ele leu esse ano aqui e me chamou muita atenção. Esse aqui Mostra esse aqui, pastor. Esse livro aqui... Eu fiquei interessado, hein? Você tem filha? Tem. Esse livro aqui é o Seja o Pai que a Sua Filha Precisa. E aí eu vou ser sincero com você. Esse livro aqui, ele não foi a minha primeira opção de escolha quando eu comecei a ler nesse ano. E eu deixei esse livro por último. Na verdade, ele acabou sendo o 4º livro que eu li. E eu deixei ele por último de propósito, porque eu sabia que eu ia apanhar muito. Então, aquilo que eu sabia que ia me confrontar, eu acabei deixando por último. E eu me arrependi de não ter lido esse livro antes. Seja o Pai que a Sua Filha Precisa. Eu, particularmente, tenho 2 filhas e aí eu quero mandar um beijo para elas, a Mariana e a Nathalie, 2 meninas de 12 e 10 anos, que são as minhas 2 filhas. E eu aprendi muito nesse livro. E uma das coisas que eu aprendi nesse livro, eu vou colocar ele de novo aqui para você ver, aqui na tela, é o fato de uma coisa que parece ser muito óbvia, mas é o fato de respeitar a opinião das filhas. Porque a gente tem criança pequena, 12, 10 anos, e às vezes a gente acha que a nossa opinião, a nossa ideia é a ideia que tem que prevalecer. Mas uma coisa Deus fez, que foi o ser humano com uma capacidade de pensar e amar. E aquele pai que verdadeiramente quer ver o filho bem, é um pai que entende a limitação do filho, o pai que sente o amor do filho e o pai que respeita a ideia do filho. E respeitar a ideia do filho não é ser um pai que libera tudo. Não é um pai que libera, é um pai liberal, o filho pode tudo. Não, é um pai que entende que o filho é um ser pensante
Mas coloca na ótica dele, né? Porque nós estamos numa idade diferente, já passamos pela idade deles, né? Tem coisa que não compreende. Sim, e o pai que vê a sua filha com voos mais altos do que a gente. E uma coisa que pode parecer estranha, mas é muito normal, é um sentimento egoísta. Eu posso, eu consigo, eu estou nessa posição, eu carrego toda a minha família nas costas, mas na verdade a gente tem que deixar os nossos filhos criarem asas para eles voarem mais alto do que a gente voa. Perfeito. Ou seja, a nova geração tem que voar mais alto do que a nossa geração. Porque se a nova geração voar mais baixo, como vai ficar o mundo daqui para frente? Ou seja, um livro desse aqui, os ensinamentos do Dr. Kevin Leman, ele me ensinou também a respeitar as ideias, ouvir as ideias, entender as minhas filhas com a particularidade de cada uma delas. As meninas são diferentes, os pastores são diferentes, as mulheres são diferentes, as igrejas são diferentes, as crianças também são diferentes. A gente tem que entender e amar, respeitar e fazer com que elas voem ainda mais longe. Então esse livro aqui eu indico mesmo. Esse aqui eu fiquei apaixonado, só que eu vi o tema e algumas coisas aqui, ó. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Meu Deus, campo de batalha da mente, né, da Joyce Meyer. Né, que é uma americana, né? Sim, muito famosa. é Eu vou comprar esse livro para mim, porque eu gostei só de que eu já vi aqui. É uma palestrante norte-americana, inclusive com milhares de livros vendidos dela. E esse livro eu estou atualmente lendo esse livro. Esse livro eu não concluí a leitura dele ainda, mas aquilo que nós já lemos dele, ele é um livro que vai muda o nosso jeito de pensar. Uma coisa às vezes você está pensando, você pode estar do outro lado pensando assim, mas eu já tenho uma certa idade, eu já tenho uma certa posição, a Bíblia é o suficiente para mim, eu não preciso ficar tendo outro tipo de conhecimento. Posso dizer uma coisa para você com bastante sinceridade, e eu quero que você me entenda, e eu entendo você também, é o fato de que na vida nós somos pouco instruídos e muito relembrados. Muita coisa a gente aprendeu demais ao longo dessa vida. Eu tenho 38 anos, estou para fazer 39 anos nesse mês que vai entrar agora. A gente aprendeu muita coisa na vida e a gente é constantemente relembrado de coisas que nós aprendemos. Então livros como esse não inventam a roda de novo, mas nos relembram e fazem que a gente tenha insights. Sim. Que venham ideias de que um dia foram plantados no nosso coração e para a gente colocar em prática. E, inclusive, pelo fato também de ter muita coisa, pessoal, que estão no nosso subconsciente, que vem à tona quando é provocado. Exatamente. Porque às vezes tem coisa nossa que está adormecida, você acha até que... Coisas boas e coisas ruins. Principalmente as ruins, traumas, bloqueios, uma série de coisas ficam no nosso subconsciente. E quanto mais você esclarece, ou quanto mais você se aprofunda, você estuda, isso aí vai vindo à tona e você vai sendo tratado, né? Exatamente. O agir invisível de Deus. Esse aqui é um outro que ele trouxe aqui, que ele leu, ó. E esse O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá, li também em poucos dias. E esse livro, ele é um livro que fala sobre perseverança e fala do cuidado de Deus na vida do ser humano. E o Agir Invisível de Deus, ele quebra o estigma de que nós somos a geração micro-ondas. Qual é a geração micro-ondas, pastor Wilson? É a geração que quer tudo rápido. Quer tudo rápido, entra na igreja hoje, quinta-feira. Aceitei Jesus hoje, na quinta. Amanhã eu quero ser um milionário, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Eu li na Bíblia, Deus é o Deus do ouro e da prata, então eu aceitei Jesus na quinta, eu quero ser milionário na sexta. E na verdade Deus trabalha no invisível, porque a gente não enxerga o trabalhar de Deus, mas a gente sente. Então esse livro aqui é um livro que nos faz relembrar também que tudo tem o seu tempo e que Deus está cuidando de todos nós. Eu estou vendo esse aqui, ó, até que nada mais importe, ó, aqui entre chaves aqui, ó. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Então isso aqui imagino que é para fugir da religiosidade e ter uma intimidade mesmo com Deus, né? Exatamente. Até que mais nada importe, é como se eu e você desligássemos das cobranças. E aí, quando eu falo cobrança, eu quero que você me entenda que a palavra cobrança é a cobrança que a sociedade nos faz. A sociedade cobra o ser humano para dar resultados.
Não importa se isso é na igreja, se é fora, se é no casamento, se é na família. Há uma cobrança social de resultados. Só que Deus também espera. E aí a palavra de Deus diz no mesmo texto que a gente leu no começo do culto, ou no começo do programa, perdão, que fecha a porta do teu quarto e ora. E aí o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, até que mais nada importe, fala do relacionamento, porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, ou se você vai servir esse Deus algum dia, é um Deus relacional, não é um objeto, é um Deus que se relaciona, que se preocupa comigo, que se preocupa com você, que se preocupa com as nossas particularidades. Então, é um Deus relacional. Então, esse livro aqui me faz desligar um pouco de resultado e me faz ligar um pouco no relacionamento com Deus. Nossa, que perfeito isso. E eu falei uma frase uns tempos atrás aqui, Thiago, na igreja, o seguinte, deixando claro para as pessoas, cultuar é coletivo. Ah, mas eu vou na igreja sempre, eu estou sempre cultuando. Amém. Cultuar é coletivo. Intimidade com Deus é individual. Né? É outra fase, é outro momento, é outra coisa. Então, é a mesma coisa da escola. Ir para a aula, você ter aula é uma coisa, estudar é outra. Então, eu me lembro de um professor renomado, esqueci o nome dele agora, e ele falou o seguinte, a mãe chegou lá da filha e falou assim, olha, minha filha estuda de manhã. Aí ele falou para ela, então ela tem aula à tarde? Ele falou, não, ela tem aula de manhã, ela estuda de manhã. Ele falou, não, se ela estuda de manhã, que hora que ela tem aula? E aí ele começou a tentar explicar para ela que estudar é uma coisa, ter aula é outra. Ele provocou, né? Ele provocou. Não, se ela tem aula, a aula é 10% do processo. Ela tem lá, a professora falou, o estudar é um processo dolorido, individual, que requer concentração. Então, nós trazendo para o mundo espiritual é isso. O cultuar é você ir para a aula. Exatamente. Né? E o estudar, que é individual, seria a intimidade com Deus. É entrar no quarto e falar com Ele. Infelizmente, 90% das pessoas só cultuam. Infelizmente. Claro que você pode questionar essa estatística, se é 90, se é 95, se é 50, se é 60, não importa a porcentagem. Mas a grande maioria só cultua. Ela vem para o culto, sai da casa, se arruma, coloca a melhor roupa e vem cultuar. Intimidade já é outra coisa. Sabe de que eu lembro, pastor? Da igreja de Éfeso. Porque olha que coisa impressionante. Como é que a igreja de Éfeso era uma igreja missionária? Da igreja de Éfeso surgiu outras igrejas da Ásia Menor. E aí vem a palavra assim lá em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Eu falei, mas como é que essa igreja é tão missionária e deixou o primeiro amor? Tinha resultados. Tinha resultado, extremamente evangelista, né? Mas é o que você falou no início, se tornou robô. Exatamente. Estava ele fazendo, resultado, estou fazendo, tá tudo certo. E às vezes até mesmo para aparecer, mesmo involuntariamente, liga no modo robô, é igual o celular que você liga no modo avião, e às vezes o ser humano liga no modo robô e faz as coisas sem muito pensar, sem muito ver consequência. E palavras como essa e bate-papos como esse são bate-papos muito ricos, porque a gente desliga, desconstrói, ressignifica. São palavras que saíram de moda, mas a gente tem que colocar, eu tenho que parar para pensar o que eu estou fazendo. Eu venho para a igreja, eu cultuo, eu faço o meu serviço, eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu tenho o meu trabalho, eu sou um homem casado. Ok, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? E aí, quando a gente para pensar, a gente faz um trabalho melhor dentro de casa, no relacionamento conjugal, dentro da igreja, na criação dos filhos. Por isso que você pensar quem é você, o que você está fazendo, qual é o seu talento, por que você está nessa condição, vai te levar para um resultado muito melhor. E muitos líderes já chegaram à conclusão, né, que o difícil não é alguém aprender algo, é desaprender. Exatamente. Porque quando a pessoa vem cheia do que ela acha que sabe, tudo, é muito difícil. Então, nós tiramos pessoa, por exemplo, você deve ter tido mais experiência que eu. Por exemplo, quando você vai visitar uma pessoa que está afastada da igreja, e a pessoa entendia muito de Bíblia e tudo mais, é bem difícil, que a pessoa não se esvazia para... Não desarma. Ela não desarma, né? Ela fica ali... Exatamente. De coisa, ela vem com pedras na mão, contra você,
como se você tivesse causado tudo aquilo. E a gente precisa primeiro desarmar a pessoa. E como é que vai desarmando? Pela graça do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Então, desaprender e aprender diferente é muito difícil. E a gente até assiste alguns documentários e vê algumas reportagens de pessoas que sofreram acidentes e fraturou a medula ou qualquer outro problema, que tem que reaprender a andar, tem que reaprender a comer, tem que reaprender a se locomover dentro da sua própria casa. E reaprender é mais difícil que aprender. Pessoas que eram destra, perdeu a mão, teve que aprender a escrever com a canhota. Exatamente, né? Ou até mesmo pintar um quadro com os pés. Que a gente tira o chapéu porque a gente vê pronto, mas não sabe como foi o processo. Verdade. E aí, na verdade, essa coisa do processo é um assunto muito mais amplo do que o tempo nos permite falar de ver só resultado e não pensar no processo, né? Verdade. Bom, estamos próximo aqui de terminar o programa. Eu quero já aqui aproveitar e agradecer a todos que nos acompanharam aqui, ó. Ed Carlos Franco. Que é o pastor lá de Bom Jesus dos Perdões. Ah, de Bom Jesus dos Perdões? Um abração, Ed Carlos. Quem mais aqui? Paulo VS. O Paulo VS é o cooperador Paulo Júnior, da igreja do Anistela, em Carapicuíba. Ah, Paulo Júnior. Eu estive com ele lá em Atibaia. Não é ele, não? É ele? Jardim Líbano, perdão. Então Jardim Líbano é outro, mas é um amigo nosso também. Show. É isso aí. Eu quero agradecer muito a presença aqui. Nós estamos já nos momentos finais aqui. Agradecer a presença da minha esposa, que sempre me ajuda e está aqui me ajudando mais uma vez. O convite aceito, viu, pastor Tiago? Amém. Foi uma alegria muito grande. A alegria foi toda enriqueceu nossa aqui o programa. A missionária Débora, que nos ajudou muito ali, interagindo com o pessoal e intercedendo por nós também, né? Ao Ismael, que sempre nos ajuda aqui. Foi assim, para mim, sensacional poder compartilhar um pouco mais da tua história, o pessoal conhecer um pouco mais, né, de todo o processo e todas essas coisas maravilhosas que foram ditas aí. Gostaria que você fizesse as suas palavras finais para o público. Eu quero agradecer ao pastor Wilson, a Kézia pelo convite, muito obrigado. Quero mandar paz do Senhor para todos os irmãos, as minhas ovelhas lá, as ovelhas de Jesus que nós pastoreamos lá em Santana de Parnaíba, aos irmãos do Jardim Tupã, onde nós pastoreamos, aos irmãos do Vale do Sol, muitos mandaram mensagem aqui, a todos vocês que investiram o seu tempo. Esse é um grande investimento. Quando você assiste um programa como esse, você está investindo no seu ministério, investindo na sua vida. E eu quero agradecer a você, agradeço a minha esposa também, agradeço a todos vocês que acompanharam e o convite. Muito obrigado por esse convite. Nós estamos sempre à disposição, sempre que você quiser que a gente compartilhe algo aqui, a gente está à disposição para servir. Muito obrigado. Pessoal, eu quero agradecer muito vocês que participaram, vocês que compartilharam. Uma bênção ter vocês com a gente. Agradeço a todos que vieram. Ismael, Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, às 10 da noite, programa Inteligência Emocional e a Bíblia. Um grande abraço. Deus abençoe.